Olá, sétimo ano! Hoje na nossa aula de produção textual, nós iremos fazer algo um pouco diferente, né? Nós iremos na nossa aula de hoje fazer uma revisão dos conteúdos vistos até agora, mas somente no que seria referência ao nosso material da apostila 2, certo? Então a gente vai revisar a partir de agora somente os gêneros textuais, né, esses últimos que foram trabalhados, ok? Só para a gente revisar, relembrar de algumas características, certo? Que em seguida, depois aí, ao longo das nossas aulas, nós iremos fazer uma revisão em forma de atividades desses conteúdos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Então, na nossa aula de produção textual do sétimo ano, nós vimos, né, o primeiro que seria referente, né, ao início da apostila 2, que seria a unidade 3, capítulo 1, sobre a crônica. Lembrando que o nosso material, ele traz todos os conteúdos do ano inteiro, né, em uma apostila só. Então, eu estou lembrando aqui a vocês que se a gente fosse receber a nossa apostila de forma individual, referente a cada apostila, né, isso aqui seria a nossa apostila 2. Então, a gente começou aqui vendo, né, basicamente lá no finalzinho de maio, início de junho, nós estudamos o capítulo 3, capítulo 1 da unidade 3, a crônica. Nós vimos que a crônica é um tipo de texto narrativo curto, né, que geralmente ele vai narrar um fato do cotidiano e fazer com que a gente lembre e faça uma reflexão sobre aquele assunto que aconteceu. Nós vimos aqui, né, que o que me leva a escrever uma crônica geralmente são os fatos ocorridos do dia a dia, geralmente publicados em notícia. Então, é um outro gênero textual, né, a notícia, que é uma amiga aqui da nossa crônica, né, porque, como foi bem colocado aqui, os meios de comunicação são jornais, revistas, que justamente a gente vai ter a divulgação de notícias, né? Então, muitas vezes a crônica, eu posso fazer ela com base em algo que não foi noticiado, certo? Mas é um texto curto, né, de vida curta, porque como eu vou realmente tratar sobre aquilo que aconteceu no meu dia, então ele vai ter uma vida curta, né, referente somente àquele dia. As crônicas vão tratar de acontecimentos corriqueiros do nosso cotidiano. A nossa linguagem simples, porque eu vou narrar um fato, né? Com poucos personagens também, porque como já foi dito, ele é um texto curto, um espaço reduzido e com base nessa reflexão. Eu narro algo que vai levar a minha reflexão. No Brasil, nós vimos aqui que o início, né, da utilização dessa crônica foi justamente na publicação de folhetins em meados do século XIX, que foi justamente com o boom do jornalismo, o boom do romantismo, em que a gente ia ter no jornal, né, trechos de obras e aqui a utilização do gênero textual crônica, certo? Em seguida, nós estudamos a parte da notícia, né? Por isso que depois da crônica vem geralmente o gênero notícia, como a gente viu aqui, são gêneros textuais que são bem primos, né, aqui, porque um utiliza das informações do outro, né? Então, no capítulo 2, bem melhor a gente estudar aqui a parte da notícia, né, que vai compor e relembrar muita coisa que a gente já viu na crônica, ok? Como característica, né, a gente vai ter o quê? Textos de cunho informativo, porque a notícia ela vai me passar a informação, né? E com base nessa informação eu posso escrever uma crônica, né? Que é analisar o dia a dia. Nós estamos aqui em um momento de pandemia, nós estamos em um momento, né, vivendo aí o isolamento social devido ao coronavírus, que a gente está em casa, mas a gente está bombardeado de informações, certo? E essas informações vão chegar aqui pelas mídias, né? No nosso celular, a TV, na internet, a gente vai encontrar várias notícias e geralmente a gente faz a leitura desse texto justamente para a gente captar, da gente buscar a informação, né? São textos descritivos e ou narrativos, porque eu vou ter a narração de um fato, eu vou ter a descrição de um fato, né? Aquilo que vai ser colocado em pauta. Textos relativamente curtos também, porque justamente a característica desse gênero textual é a pura informação do que aconteceu no dia, vinculados nos meios de comunicação, como já falei,
na mídia de uma forma geral, na internet, em celular, na TV, né? Lembrando que essa notícia, ela pode ser impressa ou não, né? Eu posso encontrar na parte televisiva, mas também eu posso ir na banca de revista e comprar um jornal e ter o acesso a essa informação, a esse gênero textual. Uma linguagem formal, clara e objetiva, porque é um texto que não pode ir com erros, né, de português, por isso uma linguagem formal, porque ele vai ser vinculado aí na mídia. Então a pessoa precisa ler esse texto sem erros, então a gente tem um rigor maior com a parte gramatical. É um texto que possui títulos, um título que vai chamar a atenção, né? Nós vimos também que é um texto formado em terceira pessoa, porque eu tenho apenas a narração do fato, o discurso indireto devido a isso, né, da terceira pessoa, e justamente fatos reais, atuais e cotidianos, que a gente dá por preferência e credibilidade a esse gênero textual, né? Por exemplo aqui, que sejam fatos que realmente sejam verdadeiros, né? Para que a gente vai ter como mentira, chamando aí as fake news. Então, fake news a gente não acredita muito na informação, né? E para um jornal ser de credibilidade, ele precisa dar informações verdadeiras de fatos reais, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, né, que a gente vai ver aqui os elementos da constituinte do texto notícia. Nós temos um exemplo aqui na imagem ao lado, né, de como é que eu vou encontrar esse texto no lado escrito, né? Então, justamente os jornais, todo dia tem jornal impresso e a gente vai encontrar basicamente nessa estrutura. Alguns têm apenas o texto, outros já trazem as imagens, né? Então, vamos analisar aqui. Nós temos justamente a manchete ou o título principal, né? Então, é um gênero textual que vocês não podem esquecer do título. Tanto a crônica como a notícia possuem título. Geralmente, na nossa notícia, a gente tem um título auxiliar que justamente vem abaixo do título maior, justamente para dar algumas informações que vão aclarar aí o meu título, né? O lead, que geralmente é o primeiro parágrafo do meu texto, onde eu vou ter as informações de quem, onde, o que aconteceu, como foi, quando foi e o porquê, né? Que são justamente as informações básicas que a gente procura. E depois, no corpo da notícia, a gente vai ter aí as informações maiores do que aconteceu. Então, gente, aqui é o nosso gênero notícia, bem simples, bem utilizado por vocês, né, no 7º ano. A gente já estudou isso aqui no 6º, ok? Só para vocês lembrarem dessas partes e da questão que é um gênero que passa informação. Em seguida, nós na unidade 4, capítulo 1, nós estudamos um outro gênero bem diferente, né? A gente sai aí dessa parte informativa e a gente vai entrar nos provérbios e nas fábulas, certo? Nós estudamos aqui voltado por um mundo mais fantástico. Estamos na narrativa, mas por um mundo fantástico, né? Nós vimos que a fábula é um texto de alegoria em prosa. Nós vimos que aqui os personagens principais das histórias são os animais, né? Que vão ter semelhança aos comportamentos do humano, por isso que a gente vai dizer um comportamento antropomórfico, né? Que é os animais com atitudes e comportamentos do homem. Nós vimos que esses personagens justamente foram utilizados aí para educar o cidadão da época, né? Então, as fábulas, elas surgem como uma forma de uma moral, né? Da boa conduta, da formação do cidadão. Isso aqui a gente viu que o gênero de fábula foi originado lá na Grécia, né? Com Esopo, e depois teve o seu advento maior com La Fontaine, que colocou esse texto escrito. Vimos que a fábula, ela começou numa parte oral, para depois ir para a parte escrita, né? Então, aqui tem como característica a virtude e as qualidades e defesas do caráter do homem. Vimos também que tem uma temática bem variada com relação a esses elementos, no caso dos animais, né? Os personagens tipos da fábula são geralmente, né, os elementos da natureza que justamente apresentam um final na moral.
né? Nós vimos aqui esse exemplo da cigarra e da formiga, nós vimos o texto em si, né? É um texto curto, tem os elementos da narrativa, parágrafos, né? O discurso direto com a fala dos personagens, certo? E a característica principal, a moral no final da história, né? E vimos também que os provérbios, que são os ditados populares que estão no nosso dia a dia, eles também poderão compor o gênero fábula devido à parte da moral, né? Que muitas vezes a gente aprende muito com os provérbios, né? Vamos dar aqui um exemplo. A mentira tem perna curta, né? Então, esses provérbios, eles podem muitas vezes virar a moral de uma fábula. Então, preste atenção. No gênero fábula, o professor ou atividade, ele pode te dar a moral e pedir que você monte a história em cima da moral, né? Ou você tem um texto em si, sempre no final de uma fábula, que é a característica principal, é justamente a parte da moral, certo? Seguindo aí, nós estudamos o texto instrucional, né? A instrução, no capítulo 2, nós vimos, né, bem diferente, que a gente tem um gênero textual, no caso, a gente vai ter como característica principal a informação, mas é porque a gente vai se instruir de como fazer algo, né, de como mexer em algo, de como utilizar algo. Vimos que a característica desse texto instrucional é justamente, né, a utilização do imperativo, porque você vai mandar alguém fazer algo. Vimos como exemplo desse texto justamente as regras de jogo, guia de cidade, a bula de remédio, né, folhetos informativos de um eletrodoméstico e tudo mais, ok? Vimos também, ó, como exemplo, né, as receitas, que vocês até mesmo fizeram as receitas com a instrução, né, você dizendo o que é que deve ter como ingrediente e como deve fazer, né? Então, o texto instrucional, ele tem como base isso, de informar a gente como a gente deve manusear algo, ok? E em seguida, né, basicamente aí, chegando ao nosso último capítulo, nós estamos no capítulo 3, na unidade 4, a gente falou sobre a reportagem, né? Que também nós vimos aqui que a reportagem é aquela prima da nossa notícia, né? Com base na notícia eu posso escrever uma crônica, com base em notícias eu posso escrever uma reportagem, que a reportagem, ela tem um assunto até bem maior, bem mais extenso do que aquilo que a notícia me fala, né? Então, na reportagem, ela tem um intuito de informar, né? Sendo que tem uma função social bastante importante, porque ela vai ajudar a gente a formar opinião, né? Então, é um texto expositivo, informativo. Expositivo por quê? Porque ele vai expor um tema. Informativo, as informações que eu vou colher dele, porque são mais aguçadas, né? Nós vimos também que uma reportagem ele pode ter aí entrevista, análise de dados, que é justamente a reportagem, é um texto bem maior e bem mais complexo sobre as informações, certo? Vimos também que nós podemos encontrar reportagem aí nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros, né? O repórter aqui vai ter como característica de apresentar essa reportagem, né? É um texto que realmente tem títulos, a temática social, uma linguagem simples e clara, assim como é a notícia, porque eu vou ter um texto passando informações, discurso direto ou indireto, porque eu posso ter as entrevistas, né? Então eu posso utilizar o discurso direto, com uma forma bem objetiva, a linguagem informal devido ao trato do português, que tem um texto que eu não vou ter que ter erros de português, certo? São textos realmente assinados pelo leitor, ok? Então, gente, basicamente esses foram os nossos gêneros textuais que foram trabalhados no que seria relevante ao nosso material correspondente à apostila 2, certo? Então, eu fiz aqui para vocês um aparato das principais informações sobre esses gêneros, certo? Somente para a gente relembrar aí as características principais, ok? E em seguida a gente vai retomar essa revisão fazendo atividades, certo? Então aguarde a agenda de vocês aí, que vai chegar um materialzinho novo para vocês revisarem também na execução de atividades, ok? Então foi essa nossa
a aula de hoje. Até a próxima!